Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. E é muito bom ter a sua companhia. Recebendo aqui nos estúdios nosso querido pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. E também a Juventude de Cristo tem representante. Eu estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E também os rapazes têm vez aqui. O nosso querido obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. E a lição de número 5 traz por título O Grande Cisma em Israel. E já vamos fazer a nossa pergunta para o nosso comentarista da lição. Pastor, quais foram os fatores geradores desse cisma? A paz do Senhor, nação Madureira, estamos aqui para estudar sobre a grande divisão que aconteceu com a nação de Israel. A paz do Senhor, Tianinha, obrigado pela pergunta. E são dois fatores, basicamente, que culminou nesse cisma. O primeiro é a idolatria. O texto sagrado diz que no final do reino de Salomão, diz que ele teve 1000 mulheres e estas lhe perverteram o coração. Infelizmente, através dessas mulheres, filhas de reis pagãs, foi inserido no contexto de Israel o sincretismo religioso. Então, muitos altares pagãos foram erigidos, muita adoração a deuses estranhos, e isto foi tomando conta da vida do povo. O outro fator, e esse aí mais decisivo, foi as altas cargas tributárias. Tanto é que quando Salomão morre, foi uma comitiva conversar com Roboão, que assumiu o trono, a respeito das altas cargas de impostos que estava sendo cobrado, e Roboão foi até aconselhado por alguns a pegar leve com essa comitiva, a ceder. Mas a Bíblia diz que ele deixou de ouvir o conselho dos anciãos para ouvir o conselho das pessoas que haviam crescido com ele. E o resultado foi a divisão. Porque Roboão disse que se o pai dele tinha afligido com açoites, ele iria afligir com escorpião. E aí aconteceu a grande divisão do reino. Então, são esses dois, a idolatria, que já estava minando a questão religiosa na crença no único Deus, e depois a alta carga. Por quê? Toda a vida palaciana e luxuosa de Salomão, para sustentar toda aquela vida, obviamente tinha que ter impostos. E, infelizmente, com a morte de Salomão, algo que já estava necrosando o reino, tornou proporções maiores, vindo assim a divisão do reino, formando-se o Reino Sul e o Reino Norte. Muito bem. Pastor César, como se deu o fim das tribos do Reino do Norte? Pois bem, o Reino Norte ficou com Jeroboão e fazia parte as 10 tribos, a saber, Aser, Dan, Gade, Efraim, Issacar, Manassés, Naftali, Ruben, Simeão e Zebulon. Agora, o que chama a atenção é que, no primeiro momento, Jeroboão, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar ao verdadeiro Deus, ele criou 2 altares pagãos, um em Dan e outro em Betel, para que o povo não subisse a Jerusalém. E então ele criou altares pagãos dizendo, olha, esses aqui vocês não precisam ir a Jerusalém, pode ficar aqui mesmo e adorar. E, infelizmente, isso gerou uma idolatria generalizada no reino, onde todas as dinastias, a Bíblia vai dizer que todos os reis do Reino Norte, nenhum deles buscaram o Senhor. Antes, seguiu os pecados de Jeroboão, ou seja, o pecado da idolatria, do sincretismo religioso. E no ano de 722 a.C., o Reino Norte vai a cativeiro assírio e acaba-se o Reino Norte. Um reino que se acabou, porque os seus reis não buscaram o Senhor. Antes, viveram uma vida de pecado
esquecendo-se dos mandamentos de Deus. Que eu e você venhamos aprender, queridos, através da história destes reis, que nós não podemos negociar com o pecado nem com a idolatria, porque estas coisas tiram o primeiro lugar de Deus na nossa vida e no nosso reino. E o resultado, quando Deus deixa de reinar sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, é a destruição por completa da nossa vida. Que Deus nos guarde de tamanho mal e que venhamos viver uma vida sempre devotada na presença de Deus. Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura. São textos, dicas, comentários que vão agregar muito mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios da Editora Betel a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. Laiane, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Felipe, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Que alegria estarmos conectados em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o programa de incentivo à leitura, traz por tema A inveja destrói, mas Deus reconstrói. Uau, que tema profundo! Nós se lembramos de Gênesis capítulo 37, lá de José, e a inveja que floresceu no coração dos seus irmãos por causa do amor do pai, por causa da túnica e tudo aquilo que Deus havia para fazer na vida de José. Mas independente das invejas que o rodeavam e de todo o plano a qual foi gerado no coração dos seus irmãos, Deus havia um propósito muito bem firmado, estabelecido para José, e nada impediu com que ele vivesse isso. A inveja destrói, mas Deus reconstrói. Se você quiser saber um pouco mais deste tema, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. E Pastor César, a juventude quer saber, concernente ao Reino do Sul, qual pecado levou a nação ao extermínio, pastor? A paz do Senhor, diaconisa Laiane. É uma pergunta interessante, porque o Reino Sul ele dura um pouco mais do que o Reino Norte. O Reino Sul, com a capital em Jerusalém, e Deus falou que por amor a Davi deixaria 2 tribos com Roboão. E é interessante porque durante todos os reinos norte não teve nenhum rei que buscasse a Deus. No Reino Sul, teve 3 ou 4 reis que esporadicamente promovia reformas e avivamento na nação. Mas nem isso libertou esse povo a tal ponto de não irem a cativeiro. E o problema desse povo foi a idolatria e a imoralidade, porque o culto pagão, ele tinha como ritual as práticas sexuais como meio de adoração aos seus deuses. E esses deuses geralmente estavam ligados à agricultura, à fertilidade e prosperidade. Então, muitas dessas práticas eram feitas para que esse Deus pagão abençoasse. E o resultado disso foi uma nação chafurdada no pecado e distanciada de Deus. Meus queridos, nós precisamos aprender que não adianta nós compactuarmos com o pecado. Não adianta nós vivermos uma vida de engano, porque cedo ou tarde o juiz e a justiça de Deus virá sobre as nossas vidas. O Reino Sul, por diversos momentos, profetas falaram a palavra de Deus, chamando a nação ao arrependimento. Mas em nenhum momento eles olharam para Deus e voltaram com inteireza de coração. Que nós venhamos a entender, queridos, que melhor é viver na presença de Deus. Melhor é ter a bênção de Deus do que por um momento ser próspero, mas confiando em deuses estranhos. Que Deus abençoe a minha e a sua vida e que venhamos viver sempre para a glória de Deus. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro subsídio do trimestre. Reis,
Tronos que governaram Israel e Judá. Uma super literatura que vai agregar o conhecimento da palavra, escrita pelo pastor Marcos Flávio Oliveira. Para adquirir o seu exemplar, acesse um desses telefones que estão passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Gente, em tempos digitais, a Editora Betel sai na frente e lança Ordem do Farol, uma ferramenta educativa com uso de tecnologia que vai abrilhantar ainda mais os estudos da palavra. Saiba mais em www.ordemdofarol.com.br. Bom, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais para você aqui em mais um Conectados na Lição. A paz!